Irmãos, para seguirmos a Cristo, precisamos de 3 coisas, irmãos. Liberdade, fé e esperança. Sem isso, ninguém consegue, irmãos. E tudo que nós pensarmos vai estar relacionado a isso. Vai estar relacionado à liberdade, à fé e à esperança. Então, eu preciso perseverar. Sim, para perseverar eu preciso ter fé, irmãos. Sem fé ninguém persevera. Então, tudo está relacionado a isso. E hoje nós vamos falar da liberdade, irmãos. Liberdade. Vamos começar aqui em João, Evangelho de João, capítulo 8. Aqui o próprio Jesus, ele declara, né, irmãos? João, capítulo 8, versículo 31, irmãos. Nós somos livres, irmãos. Os irmãos se consideram livres? Irmãos, nós somos livres. Nós somos livres porque se não fôssemos, não conseguiríamos seguir adiante. A palavra fala, irmãos, que o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se nós não tivéssemos liberdade em Cristo, ele já teria nos tragado. Ele só busca uma oportunidade de ceifar cada um de nós, irmãos. Aqui em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui ele já declara, né, irmãos, que a palavra dele liberta. Versículo 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do quê, irmãos? Então, já entendemos aqui que o pecado ele escraviza, irmãos. O pecado ele escraviza. Aí vem continuando aqui, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê, irmãos? Livres. Então, irmãos, Jesus, ele veio como filho. E ele fala que o filho, ele permanece em casa para sempre. Aqui ele está falando para um povo judeu, irmãos. É um povo que tinha uma lei, tinha um Senhor. Só que aquilo que eles tinham não era eterno. O que eles tinham não era para sempre. O Senhor que eles serviam, o poder desse Senhor não era eterno. O poder daquele Senhor iria acabar. Iria cair por terra. Então Jesus fala assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser verdadeiros discípulos meus, alunos, aqueles que aprendem. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Olha, vocês acham que vocês não são servos? Vocês têm uma lei, vocês têm um Senhor, só que tudo isso que vocês têm não pode dar liberdade para vocês. E por que não pode, irmãos? Nós entendemos que a lei, ela condenava os homens. Jesus, ele veio libertando, ele veio dando liberdade para o homem poder fazer o quê, irmãos? Seguir após ele. Então a finalidade, a função da liberdade para o cristão é essa. É poder seguir após Jesus. É não estar preso a nada. É não ter um acusador contra ele o tempo todo. É não ter algo pressionando ele, irmãos, o tempo todo, dizendo: você é pecador, você é pecador, você é pecador, você não pode, você não serve, você não tem condições. Não, isso já caiu por terra, isso já acabou. Mas é necessário o quê? Permanecer na palavra. É necessário assumir Jesus, não somente como Salvador, irmãos, mas como Senhor. Como Senhor. Então Jesus é o nosso Senhor. Jesus, irmãos, é para a eternidade. O poder dele é eterno. A salvação dele é eterna. Os judeus não tinham isso. Esse povo aqui não tinha isso. Esse povo tinha um Senhor que o poder ia se acabar. Esse povo tinha uma lei que condenava eles, que não tinha como ser liberto pela lei, não tinha como, pelo contrário, ela era própria para manter eles cativos mesmo, debaixo do pecado, debaixo de maldição. E Jesus veio mudando essa realidade. E hoje, irmãos, hoje, nós já entendemos que Jesus, ele liberta. Nós já entendemos que ele permanece para sempre, e se ele nos libertarmos, não tem aquele que pode nos prender. Se a gente for mais adiante aqui, a gente vai ver que esse povo aqui, eles estavam servindo ao diabo, e Jesus declara isso para eles. Nós, outrora, também estávamos servindo ao diabo, e o diabo mantinha a gente debaixo ali do seu jugo, debaixo da escravidão, não é, irmãos? E nós não sabíamos. Da mesma forma que esse povo aqui não entende que eles eram servos do pecado, que eles estavam debaixo de maldição, eu também não entendia quando eu estava no mundo e eu não estava em religião nenhuma. E para mim estava tudo certo, irmãos. E para os irmãos também estava tudo certo. E os irmãos que serviam uma religião aí também achavam que estava tudo certo, irmãos. Ninguém entende que está debaixo do pecado, está debaixo de condenação, debaixo de maldição, que não tem liberdade. Então só se encontra liberdade em Cristo e nós encontramos Jesus. Pela sua palavra, pela palavra pura e verdadeira. Então hoje nós temos que procurar o quê, irmãos? Hoje nós vamos participar da ceia. Então nós vamos anunciar a morte de Jesus. Até que ele venha. Que ele venha o quê? Nos salvar? Não, ele já veio nos salvar. Até que ele venha nos buscar. Nós estamos nos preparando, irmãos, para aquele dia.
Estamos nos preparando para aquele dia, quando Jesus vier, Ele vai nos levar com Ele. E a palavra fala, né, irmãos, Ele mesmo diz que onde Ele está, nós vamos estar com Ele. Então Ele foi preparar lugar para nós, Ele preparou, já está preparado o lugar para nós. A nossa vida, irmãos, não é nesse mundo, a nossa vida está escondida com Ele. Então o nosso crescimento não é para essa vida terrena. O nosso crescimento é para a vida espiritual. Tudo que nós fazemos é para o crescimento espiritual. É aquilo que nós não enxergamos muitas vezes. Então isso que confunde muitas vezes o cristão. Porque o cristão, ele quer ver. Ele quer ver aquilo que ele conquista. Irmãos, nós não conseguimos enxergar quase nada daquilo que nós conquistamos. Nós vamos conquistando estatura espiritual. E a nossa vida está escondida com Ele. A gente não consegue ver tudo, não. E muitas vezes bate o desânimo na vida do cristão, e o cristão ele desanima e ele quer. Mas não, nós temos que entender isso daí, irmãos. Entender que nós precisamos de liberdade. Então nós vamos anunciar a morte de Jesus, e para isso nós precisamos do quê, irmãos? De liberdade. Sem liberdade ninguém consegue participar da ceia. Irmãos, quem que veio nos libertar? Jesus, Ele já nos libertou, nós somos livres. O que eu preciso agora, irmãos? Eu preciso agora, pela fé, pelo entendimento que eu tenho da palavra, eu preciso compreender as coisas que me prendem, as coisas que tentam tirar a minha liberdade, irmãos. Existem várias coisas que tiram a liberdade do cristão. Por exemplo, o perdão. O perdão, ele mantém a pessoa cativa ou ele liberta, irmãos? O perdão, ele liberta. O perdão é libertador. O perdão liberta o cristão. E a falta do perdão faz o quê? Aprisiona. Então a falta do perdão aprisiona o cristão. Então, irmãos, o diabo, ele é astuto. O diabo, ele observa a nossa caminhada. Ele observa. E quando nós, por exemplo, tá, irmãos, deixamos de perdoar, isso é algo que aprisiona o cristão. Por quê? Porque o diabo vai usar disso daí. Então são coisas que o cristão, ele tem que vencer, irmãos. É necessário isso daí. É necessário, por quê? Porque a pessoa fala assim, eu não consigo perdoar. Irmãos, ao homem é impossível. Ao homem é impossível. Para Deus tudo é possível. E não adianta dizer, eu não consigo. Isso aí é falta de fé, irmãos. Quando eu digo falta de fé, o que é fé? Fé é entendimento da verdade. Fé é obediência ao Evangelho. Quanto mais eu obedeço ao Evangelho, quanto mais eu entendo o Evangelho, mais fé eu tenho. A nossa fé é acrescentada a cada dia. Tem coisas que eu preciso compreender, irmãos. Compreender. Não adianta eu querer praticar se eu não compreendi. Eu tenho que compreender. Isso é um exemplo claro de algo que aprisiona o cristão. É a falta de perdão. É falta de liberar perdão. É falta de perdoar. Isso aí aprisiona. Isso aprisiona. Outra coisa que aprisiona. Falta de misericórdia. A falta de misericórdia aprisiona. Por quê, irmãos? Para eu agir com misericórdia, eu preciso entender o mundo espiritual. Eu consigo entender, eu tenho que entender o que meus irmãos estão enfrentando, o que eu estou enfrentando. Por quê? Porque Jesus, ele age comigo com misericórdia. Automaticamente, se eu levo a imagem de Cristo, se eu sou, eu como cada um dos irmãos, tá, irmãos? Nós somos representantes de Jesus. Irmãos, o representante, ele representa, ele se comporta de modo a glorificar a quem ele representa, de modo a exaltar aquele a quem ele representa. A gente sempre cita o exemplo de um representante de uma empresa. Ele anda se ele não anda com a camisa da empresa, ele vai andar com o bottom aqui da empresa, ele vai falar do nome da empresa, ele vai achar um jeito de exaltar aquela empresa, porque ele representa aquela empresa. Irmãos, não vamos ser meninos, sejamos adultos. Jesus age comigo e com cada um dos irmãos com misericórdia. É necessário, é obrigatório. Não é questão de querer, não é sentimento, não é nada disso. É obrigação do cristão, aquele que quer seguir após Jesus, ser misericordioso. Isso não é sentimento, irmãos. Isso não é, eu não consigo. Não consegue porque está sendo motivado por sentimentos. E aquele que tem fé em Jesus não anda por sentimentos. Anda com entendimento. Então a misericórdia é necessária. Eu não consigo perdoar. O perdão é necessário. Eu só sigo após Jesus porque Ele me perdoou, senão não estaria. Então, tem coisas que são necessárias, irmãos. Não seja enganado. O diabo, ele quer pôr em nossa mente e nosso coração que nós não conseguimos. Eu não consigo. É o diabo que está dizendo isso daí. É o diabo que está dizendo. Nós conseguimos sim, porque Jesus nos perdoou. Então nós temos que entender isso daí, para não ficar aprisionado, para sermos livres, como o louvor que nós louvamos. Nós somos livres, nós podemos seguir adiante, por quê? Porque Ele nos libertou. Irmãos, nós somos justificados. Justificados. Os irmãos sabem o que é isso, irmãos? Ser justificado. Irmãos, vamos ser sinceros. Ser justificado
é poder errar. Os irmãos entendem isso? Os irmãos podem errar. Para isso que serve a justificação, irmãos. Ser justificado é isso, é poder errar. Os irmãos entendem que os irmãos podem errar? Então quem é o demônio que vai falar, você não pode errar? Você não pode errar. Errar nós podemos, nós não podemos permanecer no erro. Nós temos que ter entendimento, fé, para quando nós errarmos, nós temos oportunidade, irmãos, liberdade de acertar as coisas. Liberdade de me arrepender, eu tenho isso daí em Cristo. Liberdade de me arrepender, liberdade de me acertar, liberdade de recobrar consciência, liberdade de recobrar os passos. Não é tropeçou, já era, não é isso. Tropeçou, acerta o passo, segue adiante. Por que nós fazemos parte da família de Deus, irmãos? Por que isso? Por que Jesus estabeleceu uma família, a família dele aqui na terra? Para quê, irmãos? Os irmãos arriscam dizer? Para que Jesus estabeleceu uma família? Para que serve uma família, irmãos? Vamos ter como exemplo a nossa família terrena. Os filhos, eles são pequenos, né, irmãos? Então eles precisam do quê? De pais, né? Para que serve os pais? Para cuidar, né, irmãos? Para cuidar. Para que serve o irmão mais velho? Para cuidar. Então a família, irmãos, um cuida do outro. Aí, lógico que alguns já pensaram, para brigar, né? Para brigar. Eles brigam, né, irmãos? Mas vai mexer. Eles brigam entre eles, mas vai mexer com o irmão, para ver se o outro não toma as dores. Toma as dores, não é, irmãos? Toma as dores. Irmãos, nós somos família de Deus. Para que serve a família de Deus? É para um cuidar do outro. É para um ajudar o outro. Porque se nós andássemos individualmente, nós não iríamos conseguir vencer. Mas quando estamos em família, então a ordem de Jesus é essa. A ordem de Jesus é uma ordem, tá, irmãos? Não é um pedido, não. O que vem de Jesus é ordem para nós. Por quê? Porque nós queremos seguir após ele. Então a ordem dele é a seguinte: amem uns aos outros como eu amo vocês. Olha, assim como eu lavei os pés de vocês, eu dei entendimento para vocês, dê entendimento uns aos outros. Então quando eu leio a palavra, irmãos, quando eu leio a palavra, não pode ser somente para o meu crescimento. Quando eu leio a palavra, não pode ser somente para eu entender. Não é isso. A glória não é para mim. Eu tenho que ler a palavra para eu poder ajudar os irmãos também. As irmãs leem a palavra para quê? Para quando uma irmã precisar de um conselho, ter a palavra. Poder orientar segundo a palavra e não segundo sentimentos. Irmãos, nunca use de sentimentos no evangelho, irmãos. Nunca. Porque se você usar dos sentimentos no evangelho, você vai ser somente mais um. Somente mais um. Ah, o fulano está aflito, eu vou orientar ele, vou ficar aflito junto com ele. Se eu usar de entendimento, de fé, usar a fé que eu tenho, eu vou conseguir ajudar. E nós temos que ser assim. Ainda que contrarie, vai contrariar mesmo, né, irmãos? Vai contrariar mesmo. Pega uma criança que está machucada lá e vai limpar a ferida dela, vê se ela quer, irmãos, se ela quer. Quem que chega no médico, quem que chega no hospital com a ferida e fala pro enfermeiro, esfrega bastante para ficar bem limpo. Quem fala isso, irmãos? Ninguém, a pessoa quer que acabe rápido aquilo lá. Ainda que fique sujo, a pessoa quer sair de lá. Ela não quer que esfregue, né, irmãos? Não quer que esfregue. A palavra da verdade, irmãos, é como um esfregão ali, que vai esfregar a ferida mesmo. Né? Vai mexer com sentimentos? Vai mexer com sentimentos, com emoções, com muitas coisas. Mas ela cura, ela liberta, irmãos, é a palavra que liberta. E nós precisamos disso daí. Nós precisamos seguir adiante com liberdade, irmãos. Não podemos abrir mão da liberdade, porque o diabo está torcendo para que cada um de nós perca a liberdade. E não é porque Jesus tirou, é porque nós muitas vezes nos enganamos com a palavra. Irmãos, lá em Coríntios, capítulo 11, quando fala da ceia, irmãos, é uma orientação que o apóstolo Paulo está dando ali à igreja de Coríntios. E é uma orientação simples, irmãos. É uma orientação simples ali, é algo básico ali. É algo bem pequeno que ele está tratando ali com os irmãos, algo que eles estão fazendo ali. Mas, irmãos, daquele texto pequeno, daquela orientação que ele dá àquela igreja, distorceram tanto aquilo ali, irmãos, que contaminaram a mente dos irmãos de um jeito, de uma tal maneira, que hoje, por mais que eu pregue, por mais que o Denis pregue, os irmãos não conseguem entender, irmãos, a questão da ceia. Não consegue, irmãos. A gente fala, mas a consciência dos irmãos foi contaminada de um jeito que os irmãos têm a ceia como algo que, olha, se eu tocar ali, eu vou ser fulminado. Se eu falei alto com meu filho, e eu participar da ceia, eu vou ser fulminado, eu não posso. É desse jeito, irmãos. Essa semana eu discuti com a minha esposa. E eu vou participar da ceia, eu não posso porque eu não sou digno. É nesse nível o negócio. É nesse nível. E ali não está falando disso, irmãos. Ali não está falando disso. Então eu peço aos irmãos que prestem atenção. Esqueçam, irmãos, esqueçam o mundo lá fora.
Esqueça o trabalho amanhã, esqueça as dívidas, esqueça o marido que não veio para a igreja, a mulher que não veio para a igreja, os filhos que estão no mundo, não esqueçam isso. Deixa Jesus cuidar dessas coisas, irmãos. E tomem posse da liberdade que Deus deu, irmãos, que Jesus deu. O sacrifício dele não pode ser vão na minha vida, não pode ser vão na vida dos irmãos, não pode, irmãos. A gente não pode fazer isso. A gente tem que entender, compreender a palavra, irmãos. Irmãos, temos que combater contra o maligno, a nossa luta é contra ele. A nossa luta é contra o maligno. Vamos lá em Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, irmãos. O versículo 17. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então aqui, irmãos, ele está dizendo, olha, vocês estão praticando algo aí, vocês estão fazendo algo aí na ceia, que eu não concordo com vocês. Eu não louvo, eu não concordo com isso. Aí ele vem dizendo aqui, porque antes de tudo, ouço, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós o que, irmãos? Dissensões. E em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre quem, irmãos? Entre vós. Então está dizendo, olha, eu até entendo que entre vocês, entre os irmãos, aconteça algo diferente mesmo, aconteça de alguém ter um falso entendimento. Eu entendo que alguém possa mesmo estar provocando alguma dissensão, alguma coisa nesse sentido, mas, isso serve para quê? Para que os sinceros, aqueles que estão com a fé firme ali, aqueles que estão firmes em Cristo, aqueles que têm entendimento, se manifestem e se juntem a eles. Não, irmãos, leve entendimento a eles. Para quê, irmãos? Para que isso acabe. Para que essas coisas se acabem. Para que não haja mais. Para que não haja mais dissensão, facção, heresia, para que não haja nada disso, para que o corpo de Cristo seja saudável. Então, essas coisas podem acontecer, mas quando acontecer, tem que ter irmãos e irmãs que sejam firmes ali, que tenham entendimento e que oriente e que acabe com isso. Aí ele continua aqui, versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então isso aqui, irmãos, nós vamos participar. Não é eu pegar simplesmente comer o pão por comer, tomar o cálice por tomar. Não é isso. Por quê? Ele vem dizendo aqui, versículo 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outros embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Então nessa igreja aqui, irmãos, o que se entende aqui? Que o povo ali fazia uma mesa farta ali, fazia um banquete. Então as irmãs se reuniam entre elas, você traz isso, você traz aquilo outro. Aquelas que podiam levar, levava coisas gostosas e boas. E aqueles que não podiam, era deixado de lado. Então aqueles que levavam as coisas, chegava antes lá, preparava tudo aquilo, aí se juntava, comia, bebia, e aqueles que tinham menos condições, chegava depois e não tinha mais nada. Então esse era o problema daquela igreja. Estava acontecendo isso aqui, irmãos. Estava acontecendo divisão no corpo de Cristo, entre os membros. Então eles estavam valorizando mais uns do que os outros. Estava tendo esse conflito aqui com a palavra, porque a palavra não permite isso. E aí o apóstolo Paulo ele vai explicar agora o que ele ensinou para esse povo, irmãos. Isso aqui não foi ele que ensinou. Isso aqui os irmãos faziam por conta. Eles estavam fazendo dessa forma, por conta. E ele está dizendo, eu não concordo com isso, eu não louvo por isso. Eu não estou de acordo com isso não. E ele vem dizendo aqui, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, quer dizer, eu fui instruído pelo Senhor, o que também ensinei para vocês, que também vos ensinei. O que ele ensinou, irmãos? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E aqui no versículo 27, aqui é que vem a questão, irmãos. Aqui as pessoas generalizam isso daqui e usa de tudo que se pode pensar para dizer que, eu não sou digno. Aí vem dizendo aqui, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o que, irmãos? O corpo do Senhor. Então ele está se referindo àquilo que ele orientou. Aquele que faz acepção entre os irmãos, aquele que prepara o banquete lá, se junta com os outros e come tudo, não deixa comida nenhuma ali. Quando chega aquele irmãozinho mais pobrezinho, não tem nada para comer, não tem como participar da ceia, foi excluído da comunhão, foi excluído. Esse é indigno. Aquele que promove isso é indigno, não deve. Deve examinar a si mesmo e mudar essa realidade, irmãos. É disso que ele está tratando. E ele vem dizendo aqui, versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí ele vem dizendo aqui, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Irmãos, que mistério tem nisso daqui? Ele está tratando um assunto específico ali. É um problema que a igreja estava tendo, de fazer acepção. De ao invés de se juntar para estar unido os membros do corpo, eles estavam se juntando para fazer acepção entre os irmãos. Então estava promovendo ali uma discórdia entre os irmãos. É disso que ele está tratando. É dessa indignidade, irmãos, que ele está falando. Aquele que faz isso está sendo indigno. Não está sendo digno de participar da ceia. Por quê, irmãos? Porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo. Como que eu chego pro Denis e falo assim, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos comprar lá, vamos comprar isso, aquilo, outro, vamos fazer um banquete aqui, mas vamos chamar só o irmão fulano de tal, ciclano, beltrano, e vamos deixar os outros de lado. Aí a gente pega e faz dessa forma aí. Isso aí que é ser indigno, irmãos. Por quê? Porque a gente está dividindo os irmãos, a gente não está juntando, não. Ou as irmãs pegar, se reunir e falar assim, vamos fazer isso, aquela irmã lá, deixa ela de lado, não vamos chamar ela não. Depois quando ela chegar, se tiver alguma coisa, ela come, senão é disso que ele está tratando, irmãos. As demais coisas, irmãos, nós somos justificados. Nós somos libertos. Agora, não justifica? A pessoa está em adultério, né, irmãos? Eu estou em adultério, estou justificado. Vai para o inferno. Vai para o lago de fogo. Né, irmãos? Vai para o lago de fogo. Aí não. Tem que sair do adultério. Tem que sair do adultério, irmãos. Eu estou roubando. Eu estou defraudando. E não estou nem aí. Irmãos, não é a ceia que vai te condenar. É a sua atitude ali, já te condenou já. Porque ninguém pode defraudar. Se defraudou, tem que se arrepender, tem que sair daquilo, irmãos. Tem que sair daquela situação. Discutir com fulano. Se acerta com fulano. Eu agi, fui áspero. Então vai lá e se acerta. Acerta a vida. Segue adiante. Anuncia a morte do Senhor. Acerta a vida, segue adiante livre. Não deixa o diabo, irmãos. Não deixa o diabo aprisionar. Não deixa o diabo ditar as regras. O diabo fala assim, hoje você vai participar da ceia, tá? Aí na próxima, hoje você não vai participar não. Hoje você não vai não, porque você não tá bem não. Você não vai participar não. Aí quando chega na outra, hoje eu vou deixar você participar porque você foi boazinha. Irmãos, pelo amor de Deus, não podemos ser assim. Não podemos. Porque, irmãos, nós temos que estar prontos para a vinda de Jesus todos os dias. Eu tenho que estar pronto para a ceia todos os dias. Irmãos, se a gente fala assim, o mês que vem, pegar e falar assim, esse mês aqui, a gente não vai participar da ceia no primeiro domingo não. Vamos ver qual domingo a gente vai participar. E aí chegar num domingo aqui, aí fala, hoje vai ser a ceia. Aí o irmão fala assim, eu não me preparei porque eu não fui avisado. Existe isso, irmãos? Não existe, irmãos. Se Jesus disser assim, se Jesus vier, vai vir de uma forma que ninguém espera, irmãos, no momento que ninguém espera. A hora que ele vier, nós temos que estar preparados, irmãos. Preparados. Então eu tenho que cuidar da minha vida todos os dias. Em todo momento, eu tenho que estar preparado para a vinda de Jesus todos os dias. Eu tenho que estar preparado para a ceia todos os dias. Eu tenho que estar preparado para as coisas de Deus, as coisas do alto. É todo dia. Não é se preparar. Eu vou me preparar, porque daqui 20 dias vai ter a ceia, então eu tenho que me preparar. Então nesses 20 dias, eu vou ser uma seda. Nesses 20 dias eu vou estar em paz esses 20 dias. Depois que eu participar da ceia, eu posso virar o demônio. Aí eu posso virar o demônio porque eu tenho 30 dias ainda para me acertar. Irmãos, será que existe isso, irmãos? Será que existe isso? Não pode existir, irmãos. Não pode. Então, se alguém tem em mente, irmãos, tem em mente essa questão de falta de dignidade por conta de besteirinhas, irmãos, leia, releia, entre em oração, em jejum, consagração. Irmãos, vai para o deserto, procura um matagal, aí fica 40 dias lá isolado, lá, meditando. Mas, irmãos, tira isso da consciência. Tira isso, porque isso é uma prisão, irmãos. Isso é uma prisão. É uma prisão.
Esse ano aqui, irmãos, eu oro para que seja um ano de libertação para nós, irmãos. Um ano de busca, um ano de entendimento, irmãos. Entendimento em todas as áreas que nós precisarmos. Entendermos a palavra, sermos um, né, irmãos? A unidade tem que estar estabelecida em nossas vidas. Unidade é ser um, cada um de nós, irmãos. Ser um com o outro, né? Para podermos seguir adiante, irmãos. Continuando a falar da liberdade, né, irmãos? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Aqui vai dizer assim, irmãos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde, irmãos? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Irmãos, para eu ressuscitar com Cristo, eu tenho que morrer, né, irmãos? Se eu não morrer, eu não consigo ressuscitar. E morrer para quê, irmãos? É morrer para esse mundo. Aqui vai falar do batismo, no capítulo anterior aqui. Vai falar do batismo. Vai falar assim, ó, quando você participa do batismo ali, quando você desce as águas, você sepulta a velha criatura ali. A velha criatura é sepultada, porque ela já morreu. Por que ela já morreu, irmãos? Porque quando nós passamos pelo batismo, antes de passar pelo batismo, eu já compreendi a palavra. O batismo que nós participamos em Cristo não é um banho, como muitos fazem aí. Muitos tomam um banho sem entender nada, desce as águas, lá não entendeu nada. Vai sepultar o que ali, irmãos? Vai sepultar o que ali? A sujeira. Vai sepultar ali o suor, vai sepultar o que quiser ali, menos o velho homem, porque não morreu. Não entendeu o que Jesus ensinou para Nicodemos. Não entendeu. Então a pessoa se batizou ali, com entendimento, sepultou ali a velha criatura. Quando ela sai dali, ela ressuscita uma nova criatura. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus. Então, pela fé, eu ressuscitei. Pelo entendimento da verdade, irmãos. Ressuscitei. Então, se eu já ressuscitei com Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar buscando as coisas dessa vida? Não, eu tenho que buscar as coisas de cima. Por que eu tenho que buscar as coisas de cima, irmãos? Porque a minha vida não é mais essa. Não é esse corpo aqui, não é mais essa vida que interessa. Agora tem outra vida, uma vida espiritual. E essa vida espiritual tem que ser alimentada. Essa vida espiritual, ela precisa de liberdade, irmãos. Liberdade, aqui diz aqui, ó. Versículo 3, ó. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a velha criatura já está morta já. O que existe agora é uma nova criatura. O que existe agora é uma nova vida. Essa nova vida, ela está escondida com Cristo em Deus. É dessa vida que nós estamos cuidando, irmãos. Essa vida terrena nossa, ela tem que servir para quê? Essa vida terrena tem que servir para ser mortificada a cada dia, porque não é uma vez morto para sempre, irmãos. Nós sepultamos ali a velha criatura, mas nós estamos nesse corpo aqui, ó, que tem que ser mortificado todos os dias. Então isso é uma constância. Temos que mortificar o nosso corpo. Para quê? Para que Jesus seja exaltado. Versículo 4, ó. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então esse nosso corpo aqui, irmãos, nós estamos com Ele e vamos seguir com Ele até o fim. Versículo 5, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem falando aqui, ó. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, outrora, nós éramos filhos da ira. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Quando nós fomos sepultados ali no batismo, ressuscitamos pela fé no poder de Deus, passamos a buscar as coisas do alto, hoje nós servimos a Jesus. Por isso nós temos que buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas. Versículo 7, ó. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servos ou livres. Aqui está falando dos escravos, tá, irmãos? Dos escravos, tá? Servos ou livres. Mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13, ó. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, de amor,
que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede o que, irmãos? Agradecidos. A palavra de Deus habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então isso aqui, irmãos, o apóstolo Paulo aqui ele vem nos instruindo a deixar os sentimentos de lado, a não cuidar disso daí, irmãos. É aniquilar isso daí, é abolir isso daí, é mortificar tudo isso daí, buscar as coisas do alto, porque a nossa vida está lá, cuidar da vida que está lá, enquanto estamos nesse mundo, irmãos. Nós temos que cuidar da nossa vida, que está escondida com Deus. Não se iludam, não se enganem. Não se engane achando que a nossa vida é isso, irmãos. A nossa vida não é isso que nós vemos. A nossa vida não é as afrontas que o diabo, ele proporciona para nós, irmãos. As afrontas, quem proporciona é o diabo. As lutas, é o diabo que promove. As dificuldades que nós enfrentamos, é o maligno que promove. E nós não podemos nos enganarmos achando, eu não consigo, eu não posso. Isso é o diabo que fala, irmãos. Ah, eu não venci isso ainda. É o diabo que está falando. Nós já vencemos pela fé no poder de Deus. Nós já vencemos pela palavra. Nós podemos. Assim como você ensina uma criança, irmão, você pega uma criança e você ensina para elas coisas difíceis. E se você ensinar, elas fazem. Elas fazem coisas que você fala, meu Deus, eu não sei nem como que consigo fazer isso. Elas aprendem. Irmãos, nós somos adultos. Nós servíamos ao maligno e nós fazíamos coisas extraordinárias nesse mundo, que conduzia cada um de nós por um lamaçal de pecados. Quando Jesus nos chama, nós temos exemplos na palavra, irmãos. Saulo, quando ele estava na lei, ele perseguia a igreja de Cristo. Quando ele se converteu, quando ele teve um encontro com Jesus, aí Ananias falou para Jesus, falou assim, o quê? Eu vou lá? Esse homem persegue a igreja. Aí Jesus falou assim, ele é um vaso escolhido por mim. Ele verá o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu rapidamente. E ele fez coisas no evangelho extraordinárias. Então, nós não temos essa desculpa, irmãos. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. Ah, eu não venci ainda. E dá por satisfeito, irmãos. Eu não venci ainda, se dá por satisfeito. Ah, a palavra fala que eu não devo fazer dessa forma, mas eu faço. Irmãos, pelo amor de Deus. Como que nós vamos alcançar a liberdade, irmãos, desse jeito? Como que eu vou ter liberdade para vencer, lutar contra o maligno, se eu estou selecionando aquilo que eu quero e o que eu não quero? Aquilo que o diabo permite que eu faça e aquilo que o diabo não permite. Porque eu estou ouvindo a voz dele. Não é assim. O apóstolo Paulo entendeu isso daí. Ele falou, não, agora eu sou prisioneiro de Cristo. E ele era prisioneiro, irmãos? Ele era livre. Mas para eu ser livre, eu tenho que ser prisioneiro de Cristo. Entendam isso. Para eu viver, eu tenho que morrer. Para eu ser livre, eu tenho que ser escravo. Não tem como eu ser diferente, irmãos. Não tem como eu pegar a palavra e pegar um versículo e falar assim, eu sou livre. Eu sou livre, então, tá, livre até que ponto? Livre para servir Jesus. Nós somos livres para ser escravo de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. E não adianta. Irmãos, se nós olharmos para os anjos, quem são os anjos, irmãos? Eles são serviçais. Os anjos, eles servem. Eles são feitos para isso. Foram feitos para isso. Os anjos foram feitos para ser trabalhadores. Eles não são nada mais que isso, trabalhadores. E nós também. Nós somos trabalhadores. Nós trabalhamos para quem? Para Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. Nós trabalhamos para aquele que deu a vida por nós. Aquele que pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Diferente do Senhor lá do Antigo Testamento, que pegou um povo que ele escolheu ali, tirou do Egito, onde eles estavam escravos ali, tirou de lá e levou eles para o deserto para maltratar eles. O nosso Senhor não é assim. Ele veio, pagou o preço pelos nossos pecados, derramou o sangue dele na cruz, purificou cada um de nós, justificou cada um de nós. Irmãos, e ele vai glorificar cada um de nós. Nós temos que entender isso daí. Por isso nós precisamos da esperança da salvação para poder chegar naquele dia livres. Como o próprio apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Qual a carreira que ele cumpriu, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele sempre foi escravo de Jesus. Ele se considerava assim. Ele se considerava como escravo de Jesus para poder ser livre. Filipenses, irmãos, um livro atrás aí,
capítulo 3, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Irmãos, quem que é maior? Vou fazer outra pergunta. Aquele que serve, ele é maior ou ele é menor? O que serve, ele é menor no evangelho, tá, irmãos? No evangelho, o cristão. Quando ele serve, ele é maior ou ele é menor? Maior. O que serve é maior. Irmãos, quem aqui quer ser grande? Quem quer ser grande? Eu quero ser grande. Os irmãos querem ser grande ou quer ser pequeno? O que nós temos que fazer para ser grande? Servir. E não é ser grande para ser glorificado, para ser honrado. Não. É ser grande para lutar contra os demônios. Assim como Jesus é grande. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi grande. Assim como todos aqueles que serviram, eles foram grandes. Mas para ser grande, eu tenho que servir. E para servir, eu tenho que me considerar o quê? Pequeno. Os irmãos entendem isso? Se eu sirvo, eu sou grande. Para eu ser grande, eu tenho que servir. E para eu servir, eu tenho que me considerar pequeno. Porque se eu não me considerar pequeno, eu não consigo servir. Eu não consigo ser grande. Então, para eu ser grande, irmãos, eu tenho que me considerar pequeno. Sentimento permite isso, irmãos? Os meus sentimentos permitem que eu me considere pequeno? Não. Não. Ainda mais se eu sirvo. Não vai permitir. Então eu tenho que lutar contra os meus sentimentos. Foi o que foi pregado ontem no Santa Rita. É o negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aqui diz, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis, que vos alegreis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus na carne, irmãos, no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos no que, irmãos? Na carne. Então nós não podemos confiar na carne, nós temos que servir a Deus, de que forma? Na carne? Não, no Espírito. No Espírito, irmãos. O negócio é espiritual. Aí diz aqui, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Por quê, irmãos? Por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Cristo proporcionou o que para o apóstolo Paulo? Perdeu um monte de coisa, irmãos, para poder ganhar. Então Cristo proporcionou a ele perder tudo aquilo que ele tinha por valor, para poder ganhar o que era mais excelente, que era Cristo. Versículo 9, E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da graça, irmãos, da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, quer dizer, para conhecer Jesus, né? E a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso. Por quê, irmãos? Então ele entende, fala, não que eu já haja alcançado. Por quê? Porque ele estava vivo. Se ele morresse naquele momento, ele já tinha alcançado. Mas como ele estava vivo, ele entendia que ele tinha que continuar batalhando. E ele estava preso por Cristo. Assim também, irmãos, cada um dos irmãos, e eu também, nós estamos presos por Cristo. Para quê, irmãos? Para poder ser livre, para lutar contra o maligno. Agora, uma pergunta interessante, né, irmãos? Alguns dos irmãos não querem estar presos em Cristo, irmãos? Sabendo de onde nós viemos, a quem nós servimos, vendo o mundo como está. Quem aqui não quer ser preso por Cristo? Ou preso em Cristo? Será que tem alguém, irmãos? Eu quero estar preso em Cristo. Eu quero servir a Jesus. Eu quero ser prisioneiro dele. E quando eu diz prisioneiro, o que é, irmãos? Por que prisioneiro? Porque eu não posso sair dele. Por que preso? Porque eu não posso sair, eu tenho que estar ali. Se eu sair das mãos de Jesus, eu caio nas mãos de quem? Do diabo. Não é que ele me prendeu, ele me segurou, ele me acorrentou, não é isso. Nós temos até liberdade para abandonar Jesus. Nós temos liberdade, irmãos, para fazer o que quiser. Mas não é isso. Eu me considero, assim como o apóstolo Paulo se considerava. E cada um dos irmãos tem que se considerar escravos, presos, ligados a Cristo, sem a oportunidade, sem a chance de sair. E aí vai dizer aqui, versículo 13, Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim,
Prossigo para onde, irmãos? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz aqui algo importante. Eu não fico preso às coisas que já passaram. Eu olho para as que estão diante, aqui ó, na minha frente aqui, eu estou vivendo, ó, é o que eu estou vivendo, é para isso que eu vou olhar. É aqui que eu vou resolver. O que passou, passou. Mas para chegar nisso daqui, irmãos, nós temos que ser livres. Se nós estivermos presos às coisas, vamos ficar olhando para trás. Vamos ficar presos a tudo. Por isso que eu disse no começo que nós temos que identificar, irmãos, aquilo que nos prende. Eu tenho que identificar as coisas que me prendem, porque eu tenho que ser liberto daquilo. Não que eu vou abandonar, mas se eu perder, eu não posso olhar para trás. Eu não posso desistir da caminhada. Eu estou muito preso aos bens materiais. Eu sei que aqui não é o nosso caso, né, irmãos? Porque nós não temos bens materiais. Glória a Jesus. A menos que algum irmão tenha corrido o risco, né, de jogar na Mega Sena da virada e ganhou e não quer dizer, né, irmãos? Não vai acontecer o que aconteceu com a Ananias e Safira, porque a gente não vai querer nada daquele dinheiro lá. Mas, irmãos, mas não é o nosso caso. Mas ainda assim, um conforto aqui, um conforto ali, pode ser que seja prisão para alguém, irmãos. E nós não podemos estar presos a nada. Não podemos estar presos, temos que ser livres. Então, se tem alguma coisa que me prende, eu tenho que pensar naquilo, irmãos. Porque lá na frente eu posso me dar mal. Eu não consigo mudar a minha vestimenta, porque eu estou preso a esse estilo de me vestir. Então eu não posso abandonar isso. É uma prisão. Isso é uma prisão e vai dar problema. Vai dar problema porque o maligno, irmãos, ele vai usar disso. O meu modo de ser, eu não vou mudar meu modo de ser, porque eu já nasci assim, eu sempre fui assim, eu não posso mudar o meu modo de ser. Se esse modo de ser não está agradando o Evangelho, esse modo de ser tem que ser mudado, irmãos. Tem que ser mudado. Tem que ser mudado. São prisões. São prisões que a pessoa se encaixa ali, ela fica ali, irmãos. E vai ter problema no decorrer da caminhada. Vai ter problema, porque o diabo ele vai partir para cima. E aí, quando a pessoa está presa às coisas, ela não tem o quê, irmãos? Falta para ela o quê? Falta para ela entendimento. Falta para ela fé. E sem a fé não existe escudo para rebater os dardos inflamados do maligno. Por isso que muitos cristãos ficam caindo, ficam tropeçando todo o tempo. Por quê? Falta o escudo da fé, falta entendimento, falta se desvencilhar, irmãos, das coisas que prende, aquelas coisas que prende. Redes sociais. Estou preso às redes sociais. Irmãos, tem que se libertar das redes sociais. Se libertar. E preso, o que é estar preso? O que é estar preso a algo? É aquilo que se eu precisar deixar, eu não consigo. É isso. Não é que usa. Pode usar. Usa à vontade. Mas pense, se eu precisar largar hoje, eu consigo? Se eu consigo, eu não estou preso. Mas se eu não consigo, então eu estou preso. Se comer carne escandaliza seu irmão, para de comer carne. Isso aí abrange tudo, irmãos. Então eu pratico algo, e esse algo aí, ele pode escandalizar um irmão. Até agora não escandalizou. Mas se escandalizar, tem como eu largar? Tem como eu deixar de fazer? Tem. Então, tranquilo. Não tem. Então, cuida disso. Cuida disso. Porque mais hora, menos hora, vai precisar largar disso. E são exemplos, irmãos. E aí vem outras coisas. Eu tenho que agradar ao mundo. Eu tenho que manter o meu padrão, porque se eu não manter o meu padrão, vai ser feio. Então eu não consigo diminuir o padrão de vida, eu não consigo. Já viu aquela história, irmãos? A pessoa tem um carro 2010, ela tem que comprar um 2011, mas ela não pode comprar um 2009. Já viu isso? Já viram isso? Isso tem de monte. O que é isso? É prisão. A pessoa está presa. É um exemplo, irmãos. Eu moro em tal lugar, mas se eu tiver que morar em outro, não vou morar não. Eu tenho que morar dali para melhor. Eu não posso baixar o meu padrão. Eu trabalho num lugar, eu ganho tanto. Se eu ficar desempregado, eu vou ter que achar um emprego para ganhar aquilo ou mais, porque para ganhar menos eu não quero. Está preso, irmãos. Está preso. Nós não podemos estar presos. Nós temos que ser livres. Esse mundo não pode aprisionar nenhum de nós. O diabo não pode aprisionar nenhum de nós. Avareza. Avareza é idolatria. Idolatria é pecado, irmãos. O que é idolatria? É eu colocar algo ou alguém no mesmo patamar ou superior a Deus. Eu confio naquilo. Está errado. As pessoas têm o dinheiro, irmãos. Têm o dinheiro como uma estabilidade na vida dela. Não é estabilidade, irmãos. O diabo, ele mexe os pauzinhos e ele arranca o seu dinheiro. E a sua estrutura cai. Você perde a estrutura. E quando você perder a estrutura, irmãos, é muito difícil. Então não tenha o dinheiro como estrutura, não tenha como segurança. Não é segurança, irmãos. Não tenha família como segurança.
não tenha família como estrutura. Família não é estrutura. A família ela pode se desmanchar rapidamente. Os irmãos entendem isso? A nossa estrutura não é família. A nossa estrutura é Cristo. Jesus é a estrutura. Então nós temos que entender isso daí. Eu sempre falo isso, irmãos. Eu sempre bato na tecla de valorizar a igreja de Cristo. Então eu ponho a igreja de Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar, irmãos. Igreja de Cristo, está em primeiro lugar. Aí uns falam assim, né? Ah, não, eu coloco o meu esposo em primeiro lugar. Ah, eu coloco a minha esposa em primeiro lugar. Porque eu sou um com ele, eu sou um com ela. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo. Por quê? Por quê? Porque sem o esposo, você pode servir a Jesus. Sem a esposa, você pode servir a Jesus. Sem a igreja, você não serve a Jesus. Sem reunião de irmãos, você não serve Jesus. Ah, então quer dizer que as irmãs são mais valiosas para o pastor do que a esposa dele? Nunca, nunca, nunca. Eu nunca tive irmã nenhuma como mais preciosa que a minha esposa. Eu nunca tive irmã nenhuma como mais dedicada que a minha esposa. Só que, enquanto as irmãs fazem parte do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo. E pronto, acabou. E a minha esposa também é membro do corpo de Cristo. Se a esposa sai, ela deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Com todas as qualidades, qualificações que tem. Assim também é a Kate pro Leandro. Assim também é a Pamela pro Jefferson. Deve ser dessa forma. Porque se não for assim, irmãos, o diabo, ele... Ah, não, em primeiro lugar. Aí o diabo vai lá, puxa a rasteira no fulano, na fulana. Puxa a rasteira e você cai junto. Isso é uma loucura. Isso é insanidade, irmãos. Não caiam nessa roubada. Não caiam. Muitos caíram e caíram mesmo. Caíram no pecado, na transgressão, por conta disso. Não caiam nisso. Tinha um irmão que ele pregava a palavra e a igreja aprovava ele. E um dia ele chegou na igreja e falou assim, em primeiro lugar a minha família. Eu falei para ele, não é assim não. Em primeiro lugar é os irmãos. Porque a sua família pode se acabar. Enquanto os irmãos estiverem reunidos, são membros do corpo de Cristo, é família de Deus. Então não é em primeiro lugar a sua família. Sem a sua família você consegue servir a Jesus. Sem os irmãos você não consegue servir a Jesus. Ele não concordou, né, irmãos? Passou o tempo e ele foi. Irmãos, hoje ele não tem Jesus, ele não tem família, ele não tem mais nada. A mulher dele está se prostituindo, ele está se prostituindo também, com certeza. Já virou ateu, não sei nem se é ateu ainda. E está aí, perdido. E caiu. E cai, irmãos, não tem jeito. Então, irmãos, são coisas que o diabo, o maligno, ele investe contra a gente, para que a gente venha cair nesse erro, nessa loucura. Irmãos, não podemos. Não podemos. Temos que seguir adiante, olhando para Jesus. A palavra fala em Hebreus, no capítulo 12, irmãos, ele está falando da apostasia. Para nós tomarmos cuidado com a apostasia. Irmão, pode preparar aí. Temos que tomar cuidado com a apostasia. Porque aquele que está de pé, ele tem que ter cuidado para não cair, irmãos. Porque as tentações, elas vêm contra nós. E nós temos que estar muito atento. Muito atento. Então, irmãos, quer ter uma família saudável? Quer ter uma família estruturada? Valorize a igreja de Cristo. Quer ter um casamento estruturado? Valorize os irmãos, ainda que os irmãos são falhos. Ainda que os irmãos podem ser relaxados. Os irmãos podem ter um monte de defeito. Se eu olhar para as irmãs, eu vou ver defeito em cada uma. Se eu olhar para os irmãos, eu vejo defeito em cada um. Mas eu não tenho que olhar defeito. Eu tenho que olhar virtude. E qual é a virtude, irmãos? Cada um dos irmãos querem o quê? Jesus. Se eu perguntar para a irmã Milka, irmão, o que você está fazendo aqui? O que você quer? Eu quero Jesus. Pronto, é isso, irmãos. Se eu olhar para a irmã Renilda, o que você quer, irmã, aqui? Eu quero Jesus, eu quero salvação. E assim é cada um dos irmãos. A gente não promete coisas terrenas, irmãos. As promessas não são terrenas. Nós não prometemos prosperidade para ninguém, não. A não ser a espiritual. Então, cabe a cada um de nós valorizar aquilo que nós temos. Seguir adiante, irmãos. Honrando a Jesus. É o único meio que nós temos. Não existe salvação sem isso, irmãos. Não existe. Não caiam no engano do maligno. Use da liberdade que os irmãos têm para poder seguir adiante. Use da liberdade para honrar Jesus. Use da liberdade que os irmãos têm para poder prestar culto a Ele. Porque de outra forma, irmãos, nós vamos cair todos, vai ficar um. Não vai ficar um. Ninguém consegue permanecer se não for dessa forma. Ah, mas é radical. É radical mesmo. Tem que ser radical mesmo, irmãos. No Evangelho é assim. É a palavra da cruz. Teve um ser espiritual, o próprio Deus. Ele se fez carne. Que loucura maior que essa, irmãos? Estava lá na glória. Com todos os anjos lá servindo Ele. E Ele se fez homem e veio aqui. Veio aqui. Padecer. E aí eu, que estava servindo ao diabo, fui chamado para o seu reino.
Aí hoje eu vou selecionar. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Não, isso aqui eu não vou não. Aqui, não, para mim não dá. É difícil. Perdoar é difícil. Amar é difícil. Ser misericordioso é difícil. Aí, né, irmãos, é de cada um, né? Amém?